E aí pessoal, tudo certo? Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Tuns, proprietário da Cutelaria Tradição. Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês mais uma faca da linha Ventura. Essa aqui é a onça parda. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Chega aí! Bom, pessoal, apresento a vocês a faca onça parda. A faca onça parda ela foi desenvolvida especificamente para atividades no mato. Ela é uma faca bastante confortável com um bom tamanho. Falando um pouquinho das especificações dela então. A faca onça parda, a gente desenvolveu ela com o aço Aperam P575S. Esse aço ele é muito similar ao 1075. Ele possui 0,75% de carbono, o que confere uma excelente resistência e dureza à peça. A diferença desse aço em relação ao 1075 padrão é que ele possui um percentualzinho de cromo na sua composição entre 0,2% e 0,3%. Esse pequeno percentual de cromo ele ajuda na resistência mecânica, reduz o tamanho de grão e também melhora um pouquinho mais a dureza do material, certo? Então, falando em dureza, a faca, toda a linha de facas Ventura, a gente escolheu deixar ela com uma dureza entre 58 e 60 pontos. Com essa dureza, ela fica ideal, ela mantém muito bem o fio e fica relativamente fácil de afiar numa situação de campo, certo? Falando então em relação às dimensões da faca onça parda, certo? Em termos de espessura, a espessura nominal do aço que a gente confecciona essa faca, ela é de 4,75. Só que todas as facas da linha Ventura, elas possuem um acabamento retificado. Vocês podem ver aqui que ele é bem lisinho. Só que isso acaba removendo um pouquinho de material da superfície, certo? Quando eu falo um pouquinho, é pouquinho mesmo. Nós estamos falando ali de um décimo e meio de milímetro. Ou seja, de 4,75 vai para em torno de 4,6. Essa pequena variação de espessura não vai interferir em absolutamente nada em termos de resistência mecânica, certo? Ela continua apresentando exatamente o mesmo desempenho. A gente optou por fazer o acabamento retificado justamente para entregar para vocês uma faca com um acabamento perfeito, certo? Bom, seguindo em diante então, em termos de comprimento de lâmina, tá? Do final do cabo até a ponta da lâmina, ela possui 154 milímetros, esse é o tamanho total da lâmina, com uma área de corte de 119 milímetros, aqui do final do finger choil até a ponta. O comprimento total dela é de 274 milímetros, ou seja, da ponta ao final do quebra-crânio, 274 milímetros, com uma largura máxima de 49 milímetros, que seria aqui na guarda, certo? Essas são as dimensões total da faca. Em relação à empunhadura, a gente optou por utilizar uma micarta industrial. É um material extremamente robusto, resistente, ele não absorve umidade, ele não empena e ele não trabalha com o passar do tempo. Então é um material ideal justamente para uma faca numa situação de sobrevivência amazônica, onde é que é muito úmido, onde é que tu vai ter uma situação de atravessar rios, esse tipo de coisa. É um material ideal porque ele não vai te dar problema com o passar do tempo. Tá. Toda a fixação dele, dos dois lados, é feito com parafusos Allen. Todos esses parafusos aqui são removíveis, inclusive a chave para remover eles vão vir junto com a faca. Então se você quiser remover esses parafusos, tirar o cabo e fazer uma amarração em paracorde aqui, você pode fazer sim, sem problema nenhum, e vai deixar também o seu kit, sua faca, ainda mais confortável e ainda mais completa. Falando em amarração de paracorde, você pode observar aqui que no dorso da faca ela tem dois entalhes, tanto na parte de cima e um na parte de baixo. Esses entalhes aqui eles servem justamente para você fazer a fixação da amarração de paracorde. Porque se você simplesmente enrolar o paracorde aqui e dar um nó no final, se você não apertar, deixar ele muito bem apertado, ela vai ficar sambando em cima do cabo da sua faca. Isso torna a pegada bastante desconfortável. Numa situação de estocado, numa situação de um corte deslizante, ela pode acabar escorregando. Então essas reentrâncias aqui servem justamente para que você faça a ancoragem da sua amarração do paracorde. Em termos de acabamento, então, a gente utiliza em todas as facas da linha Ventura o mesmo acabamento. A gente utiliza a pintura Cerakote Elite, que é o que existe de mais resistente dentro da linha Cerakote. Na tonalidade Blackout, é uma tonalidade preto, levemente acetinado. Isso é bastante interessante porque ela se torna uma faca bastante discreta, ela não chama atenção. Mesmo fazendo um porte ostensivo, ela não é uma faca brilhante que vai chamar a atenção numa situação de mato, né, que você precisa ser discreto. Então ela não é muito reflexiva, ela é semi-acetinada, então ela é ideal justamente para esse tipo de aplicação. O peso dela é de apenas 340 gramas, ela é uma faca de bom tamanho, você pode ver aqui no vídeo,
A minha pegada, minha mão é uma mão de tamanho médio, ela tem ainda um bom comprimento de lâmina aqui, pesando apenas 340 gramas. Isso é muito interessante, justamente por uma situação daí que você vai ter que fazer uma expedição no meio do mato, vai ter que colocar essa faca dentro do seu equipamento e caminhar por várias horas. Um peso de 340 gramas não vai interferir muito na sua resistência, certo? Então não vai ter muito problema durante uma expedição de maior tempo. Todas as facas da linha Ventura vão acompanhar uma bainha em cordura modular, que pode ser adaptada no sistema Mole. Ela é uma bainha especificamente feita, desenvolvida para esta faca, certo? Ela ainda está em desenvolvimento, então nós não mostramos ela aqui junto nesse momento, mas a gente vai fazer um vídeo específico mostrando a bainha assim que ela chegar. Podem ficar tranquilos que vai ser algo bastante inovador, que uma qualidade que vocês já conhecem da Cutelaria Tradição. Todas as facas elas vão acompanhar o fiel em paracorde, que pode ser amarrado tanto aqui no final quanto em um desses dois furos aqui. Falando então em outras características em relação à faca, justamente essas furações elas podem ser utilizadas tanto para passar fiel, quanto também como um dobrador de arame. Para essas situações você pode passar o arame aqui e utiliza o cabo da faca para fazer uma alavanca para utilizar esse tipo de situação. Essa faca, outra questão interessante, também tem esse furo aqui na ponta que também serve para essa mesma função. Ela tem aqui o finger choil. O finger choil ele serve justamente para uma situação, né, que você precisa fazer um entalhe, você precisa de mais força, de mais torque no momento do seu corte, você consegue fazer a pegada avançada. Você coloca o seu indicador aqui e ele fica muito próximo ao fio da faca. Então isso lhe confere um torque, uma maior precisão e uma maior força no momento de fazer algum entalhe, algum corte mais preciso, certo? Aqui no final da faca nós temos o quebra-crânio. O quebra-crânio ele é afiado dos dois lados, então ele tem uma ponta bastante protuberante aqui, justamente para que ele concentre toda a potência da pancada em um único ponto. Ideal para o caso de quebrar uma pedra, quebrar um vidro, quebrar algum material mais frágil, certo? E ele é distante do cabo da faca justamente para não machucar o cabo. Então você pode bater aqui sem problema nenhum, sem medo de ele acabar machucando o cabo da sua faca. E na parte de trás aqui, tanto do quebra-crânio quanto no dorso da faca, nós temos um serrilhado que serve para você colocar o apoio do seu dedão. Então aqui com a pegada invertida, você consegue apoiar o seu dedão aqui com bastante firmeza, e na pegada tradicional também, você vai pegar aqui e coloca o seu dedão aqui justamente para fazer algum corte, alguma coisa assim, sem correr o risco de escorregar o seu dedão, ou seja, deixa a sua pegada ainda mais firme. Todas as facas da linha Ventura, ela vem numerada, então aqui nós temos a marca original Ventura e o número de série dela, e do outro lado a marca do fabricante, a nossa marca Challenger, seguindo todo o padrão de construção e qualidade que vocês já conhecem. Essa é a forma que vocês podem ter certeza de que a sua faca é original. E além disso, com todas as facas vai vir também o certificado de autenticidade. Beleza, pessoal? Então, essa aqui é mais uma faca da linha Ventura. Esse é o modelo onça parda, que está à disposição de todos vocês em nossa loja virtual e também diretamente com o amigo Ventura. Beleza, pessoal? Em breve vamos fazer mais vídeos dos outros modelos. Todos eles estão à disposição de vocês. Beleza? Grande abraço, até a próxima!